O Sul do Sul. Um lugar perto dos confins da Terra. Aqui, o sol brilha mais forte, as montanhas tocam o céu e as planícies são infinitas. No meio deste paraíso terrestre, os predadores não dão trégua. Um passo em falso e é o fim. Os pássaros observam tudo de cima, enchendo o céu com sua beleza. Nas costas, outra batalha pela sobrevivência está sendo travada. É hora de partir para a imensidão do mar. Esta é a Patagônia, um reino selvagem na América do Sul. A Patagônia é uma região de quase 2 milhões de quilômetros quadrados, localizada no extremo sul da América do Sul, entre a Argentina e o Chile. Se Deus, a Mãe Natureza ou qualquer divindade quisesse criar um lugar mágico na Terra, onde uma explosão de vida ocorresse, seria a Patagônia. A oeste, na costa do Pacífico, a imponente Cordilheira dos Andes ergue-se como um portal, com uma altitude média de 2.500 metros acima do nível do mar. Apenas uma amostra da majestade da região. Atravessando esta cordilheira inexpugnável repleta de picos nevados, geleiras e vulcões ativos, as florestas patagônicas se abrem, representando um trecho de 45 quilômetros de árvores verdejantes, nutridas pela umidade vinda dos Andes. Atravessando as frias florestas montanhosas, surge o infinito planalto patagônico, com paisagens cheias de vida a perder de vista, e as águas do Atlântico cobrem a planície. A diversidade climática da Patagônia é uma bênção para a vida selvagem deste canto sul. A Patagônia possui zonas climáticas temperadas, subpolares, úmidas e semiáridas, que proporcionam o habitat perfeito para centenas de espécies animais e vegetais. A Patagônia abriga mais de 500 espécies de animais, incluindo 400 espécies de aves, 60 espécies de mamíferos, anfíbios, peixes e répteis. Além da vida selvagem, o reino vegetal também conseguiu prosperar em uma das regiões mais vibrantes do planeta, com mais de 2.500 espécies de algas, líquens, samambaias e gramíneas. A abundância da primavera na Patagônia é simplesmente um banquete para os olhos, com campos verdes, flores coloridas e vida brotando até dos menores cantos. Com a Patagônia transformada em um pomar gigantesco, uma das espécies animais que estão se divertindo mais são as maras patagônicas. Depois de sobreviver a um inverno rigoroso e cheio de escassez, a primavera é uma dádiva dos céus para as maras. Com tantas folhas, flores, sementes e frutos por toda parte, elas sabem como celebrar a chegada de uma nova estação. Elas podem passar até metade do dia se alimentando, buscando um lanche delicioso em meio à vegetação abundante. Embora para a mara a abundância da primavera pareça um sonho tornado realidade, é importante permanecer vigilante, pois esse belo sonho pode rapidamente se transformar em pesadelo se um predador estiver à espreita. Espécies que podem particularmente perturbar a espinha da mara são pumas, raposas e aves de rapina, que ameaçam do céu. Com impressionantes 75 centímetros de altura e pesando 14 quilos, a mara não vê violência como forma de escapar de predadores. Então, só há uma maneira de sobreviver aos ataques dessas criaturas ferozes: vivendo em comunidade. As maras tendem a viver em grandes grupos, o que aumenta suas chances de sobrevivência. Principalmente quando estão caçando, ter mais de um par de olhos para avistar predadores é de grande ajuda. Ao avistarem uma ameaça potencial, as maras não pensam duas vezes e usam suas pernas longas para correr direto para suas tocas. Apesar de não serem particularmente atléticas, as maras podem correr a velocidades de até 80 km por hora, sendo frequentemente comparadas a espécies como os antílopes. Como são os roedores mais rápidos do mundo, correr para a segurança de suas tocas é a opção preferida e mais lucrativa,
desde que a toca esteja próxima, pois as maras se cansam muito rapidamente. Eles podem parecer gentis e atenciosos, mas as gangues não serão presas fáceis. Assim como se cansam de correr longas distâncias, para as maras a vida solitária de ir de flor em flor é exaustiva. Por isso, elas preferem a monogamia, sendo tanto o macho quanto a fêmea extremamente fiéis. Na verdade, as maras só substituem a parceira se ela morrer. Um verdadeiro exemplo de fidelidade no coração da Patagônia. É claro que, quando felizes para sempre pode significar para sempre, a tarefa de manter o relacionamento vivo é um desafio para o macho, que segue a fêmea, literalmente, para todos os lugares. Para afastar solteiros curiosos de sua fêmea, o maramacho usa um método pouco convencional, mas eficaz: marcar o chão com urina, fezes e secreções glandulares. Enquanto as maras aproveitam sua vida romântica como um casal na relativa segurança da pradaria, um pássaro majestoso voa sozinho pelos céus. O condor andino. Pesando até 15 quilos e com uma envergadura de mais de 3 metros, o condor andino é uma das criaturas mais fascinantes do sul. Com plumagem negra como a noite e um babado esbranquiçado em volta do pescoço, o condor inspira respeito e terror entre os demais habitantes selvagens da Patagônia. Embora, com suas grandes garras e bico assustador, alguém possa pensar que o condor andino esteja à espreita de uma mara desavisada, pronto para levá-la para o alto e fazer dela seu almoço, isso está longe de acontecer. O condor andino é uma ave 100% necrófaga, que não se preocupa em caçar quando pode esperar pacientemente que a vida selvagem da Patagônia lhe sirva uma refeição. Com uma imensa planície repleta de espécies selvagens, é apenas uma questão de tempo até que o condor sinta aquele cheiro suculento de carne fresca, ou aviste um animal caído de cima. Para o condor, o segredo para nunca faltar comida é a paciência, já que essa ave pode viajar até 200 km por dia em busca de algo para comer. Ao encontrar uma vítima da vida selvagem frenética da Patagônia, o condor dos Andes inicia seu banquete. Capaz de comer até 5 quilos de carne em uma única refeição, não há tempo a perder para satisfazer seu apetite voraz. O cardápio do condor andino geralmente inclui guanacos, emas, veados, tatus e basicamente qualquer animal que tenha morrido e esteja em seu caminho. Embora o condor dos Andes seja um necrófago por excelência, isso não significa que ele não deva, às vezes, se esforçar para conseguir seu alimento. O ecossistema da Patagônia nem sempre será generoso o suficiente para apresentar sua comida em uma bandeja de prata. Às vezes, quando o puma selvagem faz bem o seu trabalho, obtendo uma presa suculenta, o condor andino parece cobrar uma taxa substancial, levando a altercações perigosas nas quais, contra todas as probabilidades, o necrófago acaba ficando com a melhor parte da presa. Embora o condor seja geralmente o primeiro convidado a chegar ao banquete quando um animal deixa este mundo, às vezes raposas e outras aves necrófagas, como os catartes, chegam primeiro. Nesse caso, o condor não tem problema em afirmar sua posição de necrófago dominante, correndo atrás de todos para reivindicar o que parece ser seu. Ocasionalmente, rompendo com todas as dietas, o condor andino come tanto que sua grande envergadura não consegue segurar o suficiente para alçar voo novamente, forçando a ave a permanecer no chão, pelo menos até se sentir um pouco melhor após o banquete. Após uma refeição farta, que o manterá satisfeito por vários dias, o condor andino faz jus ao seu nome e frequentemente voa em direção aos altos picos da Cordilheira dos Andes. Um penhasco a mais de 4.000 metros acima do nível do mar,
costuma ser o que o condor andino chama de lar aconchegante. Esse habitat peculiar, em uma altura tão colossal, é responsável pela impressionante calvície do condor andino, já que a radiação que ele recebe do sol nessa altitude impede o crescimento de penas em sua cabeça. Quando não está estripando carcaças ou no conforto dos penhascos andinos, o condor costuma viajar longas distâncias, encantando a estepe patagônica com seu voo. Assim como na hora de se alimentar, quando se trata de planar pelos céus, o condor prefere deixar a natureza fazer a maior parte do trabalho, então costuma planar, aproveitando os fortes ventos que vêm dos Andes. Aliás, fora da decolagem, o condor não costuma bater as asas, então, em vez de planar, prefere pousar com estilo. Embora as demais espécies que habitam a Patagônia não gostem da ideia de uma ave pairando do alto, com a intenção de devorá-las quando seu fim inevitável chegar, a verdade é que o ecossistema patagônico aprecia o trabalho profissional de limpeza do condor dos Andes. Ao descartar rapidamente os corpos dos mortos, o condor evita que as carcaças apodreçam, prevenindo a formação de culturas bacterianas que poderiam afetar seriamente a saúde das espécies animais. Dessa forma, além de satisfazer seu apetite, o condor contribui com sua parte para a preservação do diverso ecossistema patagônico. Como a Patagônia será o lar desta ave pelos próximos 50 anos, o condor dos Andes se preocupa em manter todos os cantos da planície livres de restos de animais. E se isso garantir um suprimento infinito de carne, tanto melhor. Embora o condor andino exiba seu voo brilhante nas planícies, o fato de ser uma ave incapaz de voar não impede que os pinguins de Magalhães tenham sua própria praia particular no Atlântico. Na costa leste da Patagônia, onde a Cordilheira dos Andes não é obstáculo, os pinguins de Magalhães, também conhecidos como pinguins da Patagônia, fazem sua entrada triunfal. Aparentemente, espalhou-se a notícia de que o inverno chegou ao fim, trazendo a primavera. Mas os pinguins de Magalhães nadaram até 6.000 quilômetros do norte com uma missão: procriar. Após migrarem para o norte durante o outono, essas majestosas aves incapazes de voar retornam às suas praias de reprodução com a intenção de expandir sua família. Os primeiros a chegar à praia são os machos, que, como bons provedores, procurarão um ninho onde a fêmea depositará seus ovos assim que pisarem em terra firme. Assim como as maras, os pinguins da Patagônia acreditam no amor verdadeiro, na monogamia e em ter um parceiro para a vida toda. Com a chegada das fêmeas, os machos usam seus truques para impressioná-las, alisando as penas e grasnando. Embora os machos tomem a iniciativa, são as fêmeas que escolhem o futuro pai de seus filhotes. Quando o cortejo é bem-sucedido e a fêmea concorda, ocorre a cópula, que será realizada várias vezes durante a primavera. Para os pinguins, o amor está no ar. O fruto desse amor produz entre 1 e 2 ovos, que a fêmea deposita na relativa segurança do ninho, uma pequena escavação escolhida pelo pinguim macho, geralmente perto do mar e cercada por vegetação para maior proteção. Embora seja a fêmea quem deposita os ovos, o macho demonstra que a fêmea acertou em sua escolha ao participar ativamente da incubação dos ovos. Enquanto os ovos permanecem sob os cuidados do pai dedicado, a fêmea mergulha nas águas agitadas do Atlântico para se alimentar. Após a postura, ela precisará repor suas energias. Ao se aventurarem em águas abertas, os pinguins revelam sua aparência distinta, que os faz sempre usar smokings elegantes. Sua plumagem cinza escura combina perfeitamente com as águas escuras para os predadores que observam de baixo, enquanto seus torsos brancos se misturam à superfície luminosa para as criaturas que observam das profundezas. E por falar em profundidade, em busca de alimento,
Os pinguins são capazes de mergulhar até 76 metros abaixo da superfície, capturando deliciosas sardinhas, anchovas, lulas e krill. Os pinguins, como peixes na água, demonstram suas incríveis habilidades de natação, atingindo velocidades de até 24 km por hora, graças ao formato aerodinâmico de seus corpos, com pés palmados e nadadeiras longas. Com a fêmea retornando à terra firme com muito mais energia após uma refeição nutritiva, é a vez do macho sair em busca de sustento. Embora os pinguins possam parecer inatingíveis devido às suas habilidades inatas na água, a verdade é que inúmeros predadores sonham com um prato de pinguins da Patagônia em sua mesa. Por isso, devem ter cuidado nessas curtas viagens de alimentação. Leões marinhos, focas leopardo e orcas estão à espreita. Felizmente, o futuro pai dos filhotes, após uma deliciosa expedição às profundezas, retorna ao ninho, onde se reúne com sua crescente família. Embora seja verdade que os pinguins estejam fora do alcance da feroz orca no conforto de seu ninho, não há lugar 100% seguro na Patagônia. Especialmente quando você é uma ave de no máximo 75 centímetros de altura e pesando 3 quilos, guardando alguns ovos suculentos. Muitos predadores terrestres ouviram as notícias do retorno dos pinguins da Patagônia às praias e sabem que isso significa comida de graça para muitos. Aves como a gaivota do sul e o pombo antártico estão sempre à procura de ninhos de pinguins, em busca de seus ovos ricos em proteínas. Os pais mais descuidados que abandonam o ninho podem se surpreender desagradavelmente ao encontrar seus futuros filhotes deitados no estômago desses visitantes inesperados, assim como de espécies terrestres, como raposas e tatus. Após 42 longos dias de incubação, os filhotes nascem e veem sua família pela primeira vez. É claro que o nascimento dos filhotes não significa que a paternidade acabou para o casal, pois agora vem a tarefa adicional de alimentar os filhotes. Para isso, o plano é rápido, simples e um tanto desagradável, pois os pais regurgitarão um pouco da comida que encontraram no fundo do mar, dando uma pequena lembrança aos seus filhotes. Após aproximadamente 3 meses de cuidados intensos pelo casal, os filhotes estão prontos para deixar o ninho e se defender sozinhos. Com bastante prática em alto mar e com a época de reprodução chegando ao fim, os filhotes, que até pouco tempo eram filhotes tenros, embarcarão em uma jornada de milhares de quilômetros ao norte com toda a colônia. Embora a jornada dos pinguins da Patagônia certamente seja repleta de desafios, uma coisa que eles não sentirão falta durante sua estadia na Patagônia é estar à mercê do maior predador deste ecossistema. Escondido em meio à vegetação abundante, quase invisível graças à sua pelagem camuflada, o puma é o pesadelo de qualquer espécie selvagem na estepe patagônica. Pesando até 90 quilos e medindo mais de 2 metros de comprimento, o puma é o protótipo perfeito de predador nesta região do mundo. Apesar de ser o 4º maior felino do mundo, atrás apenas do tigre, do leão e da onça pintada, a capacidade de camuflagem da onça parda permite que ela desapareça no meio do nada. Algo extremamente útil quando você é um felino gigante com apetite voraz, em busca de sua próxima presa. As habilidades de caça do puma são comparáveis às dos predadores mais ferozes do planeta. Com pernas robustas e fortes, o puma é capaz de saltar grandes distâncias e atingir velocidades de mais de 80 km por hora. Essa grande agilidade é complementada por uma mordida feroz com dentes de até 4 centímetros de comprimento e um conjunto de garras longas e retráteis que o ajudam a segurar a presa. Ao caçar, o puma é um estrategista completo,
planejando meticulosamente cada movimento. Com uma dieta variada de espécies como guanacos, raposas, tatus, maras e emas, o puma se esconde entre a vegetação exuberante. Movendo-se lenta e calmamente, o puma se torna invisível, imune a qualquer traço de alerta que sua presa possa ter. Observando à distância, o felino saboreia o banquete que sabe que, mais cedo ou mais tarde, chegará à sua mesa. Uma vez perto o suficiente de sua presa, o puma lança seu ataque com um salto de até 6 metros, colocando qualquer alvo ao alcance da mordida. Ao pousar em sua presa, o puma corta diretamente em seu pescoço e se segura com suas garras afiadas. Não importa o que a presa faça, seu destino já foi decidido pela mãe natureza. Sufocamento por um felino pesando mais de 90 quilos. Foi uma boa caçada para o puma, mas sabendo que mais de um necrófago já havia conseguido seu grande troféu, o felino arrisca sua refeição, arrastando-a para um lugar seguro para começar seu banquete pessoal. É uma boa notícia para o resto das planícies da Patagônia que o puma selvagem já tenha atingido sua exigente cota de alimento. Depois dessa refeição farta, o felino pode passar até uma semana sem provar um bom bife. Quando o puma não está aterrorizando a vida selvagem da Patagônia com sua ferocidade, ele geralmente pode ser encontrado descansando em cavidades rochosas, escondido na grama alta ou empoleirado em um galho de árvore. Sim, o puma é um excelente escalador. E quem não é? Quando se tem garras que podem atingir até 4 centímetros. Se, em suas longas jornadas pelas planícies e florestas da Patagônia, o puma encontrar um obstáculo em um rio, não terá dificuldade em atravessá-lo, pois é um ótimo nadador. Embora, verdade seja dita, ele não goste nem um pouco de se molhar. Para o puma, a vida é relativamente simples na Patagônia. Com uma abundância de presas durante a primavera e uma vegetação densa que permite que ele se esconda facilmente, o puma geralmente não tem problemas em sua vida diária. Ao ver um imponente puma da Patagônia e aprender sobre seus parentes felinos maiores, você pode esperar um rugido poderoso, ecoando dos Andes até as praias outrora ocupadas por pinguins. No entanto, o puma não chega nem perto de ser um grande cantor. Na verdade, ele nem sequer é capaz de rugir, pois não possui uma laringe especializada. Com a vastidão da Patagônia quase à sua disposição, os pumas costumam ocupar vastos territórios de até 1.000 quilômetros quadrados, no caso dos machos. Arranhões em pedras e troncos, bem como vestígios de urina e fezes, costumam ser sinais discretos dos pumas para abandonarem sua propriedade. Como último recurso, apesar de não poderem rugir, se um macho observar que outro invadiu a propriedade, ele soltará um silvo como um aviso final de que as coisas podem ficar feias. Para a paz da Patagônia, esses confrontos são muito esporádicos, e os pumas preferem não se envolver nesses confrontos de titãs. Embora o puma possa ser visto como um predador voraz e selvagem que mata tudo em seu caminho, dizimando espécies, a verdade é que o trabalho dos caçadores profissionais de puma é extremamente necessário para proteger o ecossistema patagônico. O controle que este felino exerce sobre populações de guanacos, veados, lebres e pequenos roedores garante que haja alimento para todos e que a vegetação possa se recuperar, mantendo seu delicado equilíbrio entre oferta e demanda por herbívoros. Assim, o puma é tanto um tormento quanto um guardião para outras espécies. Mas nem mesmo o apetite insaciável do puma selvagem é capaz de devorar um dos gigantes que habitam a costa leste da Patagônia. Lá, perto da trilha que os pinguins de Magalhães percorrem em direção ao norte, a baleia franca austral desfruta das águas estivais do Atlântico.
Com até 15 metros de comprimento e um peso médio de 47 toneladas, somente um lugar tão vasto e repleto de vida como a Patagônia poderia abrigar um dos maiores animais marinhos do mundo. A baleia franca austral é simplesmente uma maravilha da natureza. Sua pele cinza e preta a ajuda a se esconder em águas profundas e, como outras baleias francas, as calosidades na cabeça a tornam facilmente distinguível. O dorso largo e a ausência de barbatana dorsal são outras características que confirmam a presença deste majestoso mamífero marinho. Embora a ideia de um animal marinho gigantesco pesando dezenas de toneladas possa fazer você pensar que ninguém está seguro, a verdade é que, a menos que você seja um pequeno crustáceo como o krill ou os copépodes, não há nada a temer. É claro que, como se trata da baleia franca austral, as porções não são particularmente pequenas, pois um único espécime pode precisar de até 2 toneladas de krill por dia. Felizmente, é verão, quando a costa da Patagônia mostra seu melhor lado, com comida abundante e vida selvagem em cada canto. Neste ecossistema, onde a comida nunca falta, comer é tão simples quanto abrir a boca para a baleia franca austral. Ao abrir sua grande boca, a baleia deixa entrar enormes quantidades de água repletas de pequenos crustáceos e alguns peixes. Uma vez que o alimento está em sua boca, tudo o que resta é expelir a água. Para fazer isso, a baleia literalmente filtra o alimento com a ajuda de grandes placas em sua boca, chamadas barbatanas, que retêm a presa e permitem que a água escape. O resto é apenas engolir um prato delicioso que vem do mar para a mesa da baleia franca austral. Como seria de se esperar, atingir uma exigente cota diária de alimentos de até 2.000 quilos não é uma tarefa particularmente rápida quando se come krill, que pode pesar apenas 2 gramas. A chave para saciar a fome deles é encontrar cardumes grandes que lhes permitam comer em grandes quantidades. Embora não sejam particularmente rápidas na água, nadando a apenas 5 km por hora, as baleias francas austrais percorrem longas distâncias em busca de alimento. No entanto, nem tudo precisa ser comida. Ninguém diz que, como um mamífero gigantesco no meio do Atlântico Patagônico, você não pode se divertir. Por isso, a baleia franca adora subir à superfície e exibir algumas de suas habilidades e truques. Um de seus favoritos é esticar a cauda, pegando o vento por longos períodos. Quando não está exibindo suas habilidades de natação na superfície, a baleia franca da Patagônia tem um pouco de vida social, conversando com outros cetáceos, como baleias jubarte e até golfinhos. Embora esses momentos de lazer sejam muito prazerosos para a baleia franca austral, não se deve esquecer que ela habita um ambiente repleto de vida selvagem. Ao longo das costas da Patagônia, assim como ela busca se alimentar de pequenas presas, há outros nadadores interessados em incluí-las em seu cardápio, como a feroz orca. Sendo um alvo fácil durante suas visitas à superfície, a baleia franca vê as águas profundas e escuras do Atlântico como um local seguro. Para isso, ela pode mergulhar até 100 metros por períodos de cerca de 40 minutos. Acreditando que há força na união, outra estratégia que as baleias francas austrais usam para ficar fora do menu dos predadores é se agrupar em grupos de até 30 indivíduos, o que as faz se sentir mais seguras. Embora as baleias francas da costa da Patagônia tenham um amplo repertório de grunhidos, gemidos e sons de baixa frequência, quando há predadores à espreita, é melhor permanecer em silêncio. Após escapar de predadores subaquáticos, a baleia franca não pode ser complacente e deve permanecer sempre alerta. Ameaças podem vir de cima e de uma espécie bastante inesperada.
Ataques de gaivotas podem causar grandes feridas na pele, de até meio metro de profundidade, atingindo a gordura. Pares de mãe e filhote geralmente são alvos dessas aves famintas. Embora mergulhar nas profundezas seja mais do que suficiente para evitá-las, às vezes, esses ataques causam mais do que um arranhão, ferindo gravemente os mamíferos. Apesar de algumas ameaças, a costa atlântica da Patagônia é um oásis vibrante para as baleias francas austrais, que elas aproveitarão, pelo menos até que as temperaturas caiam e seja a hora de começar sua migração para o sul do Brasil. Mas ainda falta muito para o fim do verão. Então a Patagônia continuará mostrando seu lado mais acolhedor, com planícies verdejantes, lagos abundantes e espécies migratórias que vêm apreciar este espetáculo da Mãe Natureza. É simplesmente um desfile de cores vibrantes por toda parte. Falando em cores, não há espécie que represente mais a beleza da fauna patagônica do que os majestosos flamingos. Agrupados em bandos de centenas, até milhares de indivíduos, os flamingos são talvez visitantes inesperados na Patagônia. Mas isso não os impede de terem uma estadia agradável durante a primavera e o verão. As lagoas criadas pelo derretimento das geleiras no início da primavera são o habitat ideal para essas belas aves cor-de-rosa. Esses aquíferos são fonte de vida para centenas de espécies selvagens, e os flamingos estão entre os convidados de honra da celebração. Com até 130 centímetros de altura, pernas longas e finas e plumagem muito elegante, os flamingos são a beleza expressa em uma única espécie animal. Durante esses dias de verão, bandos de flamingos do norte se alegram mergulhando seus bicos na água e se deliciando com deliciosos crustáceos, pequenos peixes, insetos e até algas, porque sim, os flamingos são onívoros. Assim como a gigantesca baleia franca austral, os flamingos se alimentam filtrando a água que coletam com seus bicos. Só que em vez de usar grandes baleias de barbatanas, eles usam suas línguas para reter o alimento. É claro que, sendo aves muito menores do que a baleia colossal, os flamingos passam muito menos tempo se alimentando, pois precisam consumir apenas cerca de 200 gramas de sua dieta variada por dia. Embora os flamingos se adaptem praticamente a tudo o que a natureza lhes oferece, certos alimentos específicos em sua dieta são responsáveis pela cor de sua plumagem marcante. Alimentos como algas, camarões, larvas de moscas de salmoura e crustáceos são muito ricos em beta-caroteno, substância responsável pela cor de sua plumagem extravagante. Geralmente, quanto melhor alimentado um flamingo, mais vivo será o tom de rosa em suas penas, tornando-o, por exemplo, mais desejável para as fêmeas. Apesar do clima agradável que a Patagônia oferece neste verão, é importante lembrar que os flamingos são aves particularmente tropicais. Portanto, ao visitar um lar tão austral, eles precisam se adaptar a certas condições. Uma delas é que, para não perder calor, os flamingos costumam descansar sobre uma perna. Como suas pernas longas são completamente desprovidas de penas, elas representam uma fonte significativa de perda de calor. Então, os flamingos optam por um pouco de equilíbrio para se manterem mais aquecidos. Da mesma forma, a ideia de molhar as penas com água gelada na hora de dormir não parece muito sensata. Mas isso não é um problema para os flamingos, pois eles conseguem dormir em pé com total conforto. Descansados e revigorados após vários cochilos revigorantes durante o dia, os flamingos têm energia para explorar outras áreas da lagoa, onde podem procurar por crustáceos mais deliciosos. Para voar, os flamingos dão alguns passos no chão para ganhar impulso para a decolagem, e então começam a bater suas asas muito rapidamente. Os bandos tendem a voar em forma de V para economizar energia quebrando a resistência do ar. Assim como são habilidosos na água, mantendo o equilíbrio e se alimentando de tudo o que estiver ao alcance, os flamingos são aviadores experientes,
capazes de voar distâncias de até 500 km por dia, a velocidades superiores a 60 km por hora. No entanto, os flamingos deixarão essas jornadas maratonas para trás quando se despedirem, pelo menos temporariamente, da Patagônia. Por enquanto, eles se sentem bastante confortáveis nesses afluentes movimentados. Embora nem todos os membros do grupo decidam aumentar a família, alguns casais acham que é hora de trazer um filhote fofo ao mundo. Os flamingos têm uma taxa reprodutiva alarmantemente baixa, pois só se encarregam da tarefa de criar um filhote quando as condições do habitat são ideais. Um ninho de lama perto da lagoa será o local perfeito para incubação. Ambos os pais participarão religiosamente desse processo por aproximadamente 32 dias. Depois disso, um pequeno filhote de penas cinzentas eclodirá, que assumirá a cor rosa característica da espécie por 2 ou 3 anos. É claro que ainda há muita água para percorrer, crustáceos para devorar e quilômetros para voar. Por enquanto, no aqui e agora, os majestosos flamingos estão fazendo as malas para quando o verão chegar ao fim. Enquanto os flamingos são conhecidos por sua aparência exótica, outras aves são famosas por seu trabalho árduo, bicando repetidamente as árvores das infinitas florestas da Patagônia. O pica-pau de Magalhães é um excelente exemplo de trabalho duro em um lugar tão isolado e às vezes inóspito como a Patagônia. Medindo apenas 40 centímetros de altura e pesando não mais que 400 gramas, o pica-pau prova que não é preciso ser um mamífero de 40 toneladas ou um felino feroz com grandes garras para sobreviver no ecossistema da Patagônia. O pica-pau de Magalhães tem uma aparência bastante distinta, com as fêmeas exibindo plumagem preta pura por todo o corpo e uma mancha esbranquiçada nas asas. A principal e óbvia diferença em relação aos machos é que eles têm plumagem vermelho carmesim na cabeça e uma crista. Ambos têm como principal instrumento de trabalho um bico proeminente em forma de cinzel, com até 6 centímetros de comprimento. Para o pica-pau de Magalhães, se a natureza, em toda a sua sabedoria, lhe deu um bico poderoso, você precisa usá-lo. Aproveitando ao máximo sua ferramenta, o pica-pau bica até 20 vezes por segundo, chegando a 12.000 bicadas por dia. O pica-pau é o trabalhador que todos querem ter. Mas por que ele faz isso? Pelo mesmo motivo que os flamingos mergulham o bico na água: comida, comida e mais comida. O pica-pau de Magalhães passa grande parte do dia bicando a superfície de árvores maduras em busca de alimento. Embora não tenha preferência por uma espécie de árvore em detrimento de outra, aquelas com madeira mais durável são seu alvo principal. Nem mesmo a árvore com a casca mais resistente consegue resistir à broca que esse pequeno pássaro carrega como bico. É claro que a tarefa não é tão simples quanto parece, pois nem sempre encontra alimento na primeira tentativa. Às vezes, o pica-pau de Magalhães precisa perfurar repetidamente até encontrar o cobiçado maná. A recompensa por sua admirável persistência costuma ser para ele petiscos deliciosos, como cupins, larvas de formigas, larvas de besouros e alguns insetos adultos. Assim que ele identifica que obteve sucesso no local, o pica-pau insere sua longa língua para reivindicar seu merecido prêmio. A capacidade de obter alimento de lugares tão remotos quanto o interior das árvores significa que o pica-pau quase sempre tem um sustento diário seguro. Claro, o alimento nem sempre precisa vir de dentro das árvores. Com tamanha abundância na Patagônia, o pica-pau não tem problema em ser atraído pela rica oferta de frutas e pequenos vertebrados que por acaso estejam no lugar errado na hora errada. As florestas andinas da Patagônia podem abrigar milhares desses dedicados pica-paus, que às vezes vivem em pares ou até mesmo em grupos familiares. E como a comunicação é fundamental para um bom relacionamento, os pica-paus de Magalhães possuem um repertório muito variado de vocalizações que utilizam para manter contato uns com os outros.
Com a imensidão da floresta patagônica à sua disposição, sem que nenhuma árvore, por mais resistente que seja capaz de resistir, o pica-pau costuma construir uma casa aconchegante a cerca de 8 metros do solo. É claro que passar o dia inteiro bicando árvores e assobiando no meio da floresta não é nada tranquilo. E, em vez de serem motivo de reclamação dos vizinhos, os pica-paus de Magalhães devem ter cuidado para não atrair a atenção de visitantes inesperados, como as abundantes e temíveis aves de rapina. Para os gaviões andinos e os caracarás, o pica-pau é uma boa fonte de proteína a um custo relativamente baixo. Embora seja verdade que grupos familiares de pica-paus possam se defender contra as incursões dessas aves de rapina, especialmente quando há ovos ou filhotes envolvidos, para espécimes solitários, a história é um pouco mais complicada e geralmente termina com o banquete do filhote. No entanto, às vezes, a estratégia de permanecer em silêncio compensa, e as aves de rapina não têm escolha a não ser partir de estômago vazio. Quando isso acontece, as densas florestas andinas comemoram, pois um de seus maiores protetores sobreviveu a mais um dia da vida agitada do pica-pau na Patagônia, ao devorar alegremente diversas espécies de larvas xilófagas, ou seja, aquelas que se alimentam de madeira. O pica-pau de Magalhães mantém suas populações sob controle, evitando que elas afetem seriamente as florestas. Assim, o mesmo carpinteiro que passa horas e horas bicando árvores, o dia todo, é um grande ambientalista que contribui para a conservação do ecossistema da Patagônia. Sem dúvida, um habitante exemplar dessas florestas. Enquanto o pica-pau de Magalhães voa pela floresta, movendo-se de árvore em árvore, esperando que a próxima seja a sortuda. Nas profundezas das planícies, vive outra majestosa ave patagônica. No entanto, ela não consegue abrir as asas e planar pelos céus. É a ema, que não voa. Semelhante a um avestruz, a ema é uma ave imponente, medindo até 140 centímetros de altura e pesando 30 quilos. Seu pescoço longo e pernas finas, assim como sua exuberante plumagem marrom e branca, fazem dela uma das espécies mais belas de toda a Patagônia. A ema normalmente vive pacificamente em grandes rebanhos, em regiões de alta altitude, como o Planalto Patagônico. Lá, ela passa os dias fuçando o solo, em busca de alimento em meio à densa vegetação. Sua dieta é predominantemente herbívora, devorando frutos de cactos, arbustos de sal, gramíneas, sementes e até raízes. No entanto, se um pequeno lagarto ou gafanhoto cruzar seu caminho, ela não hesitará em aproveitar esse petisco rico em proteínas. Embora fiquem felizes em encontrar pequenos répteis e insetos para incorporar à sua dieta, quando a situação se volta contra elas, as emas não ficam exatamente entusiasmadas. Estar na dieta de ferozes predadores patagônicos, como o feroz puma, não é fácil. Manadas de emas não podem se dar ao luxo de ser descuidadas ao procurar comida, porque às vezes, sem nem perceber, elas se tornam o prato principal. Embora demonstre um comportamento calmo na maior parte do tempo, a ema não será uma presa fácil de capturar. Assim como sua prima africana, quando ameaçada, a ema não hesitará em atacar com suas garras afiadas. Se um puma, uma raposa ou qualquer outro predador quiser uma mordida dessa ave gigante, é melhor estar preparado para lutar por ela. Embora lutar por suas vidas contra predadores vorazes seja uma incrível demonstração de coragem e ferocidade, para a ema, a melhor batalha é aquela evitada. Estar alerta durante suas caminhadas pelas planícies a salva de momentos desagradáveis e de ver um companheiro cair nas garras de seus predadores famintos. Para manter um perímetro seguro, as emas usam sua visão excepcional, capaz de detectar ameaças a distâncias muito longas. Então, o puma calculista
precisa ser muito furtivo para sequer se aproximar de sua presa. Quando um predador consegue se aproximar furtivamente do rebanho, ainda não pode declarar vitória. Apesar de não voarem, as emas são velocistas profissionais, capazes de correr a velocidades de até 60 km por hora. Essa corrida as distancia de qualquer ameaça potencial e, na maioria das vezes, deixa o puma apenas com a lembrança da refeição que planejava comer. Depois de levar um bom susto, mas escapar por pouco de acabar no estômago do maior predador terrestre da Patagônia, as emas continuam seus passeios tranquilos pelas planícies em busca de comida. Assim como a ema, uma das espécies que sabe perfeitamente o que é estar na mira constante da onça parda, é este gigantesco camelídeo, que pesa mais de 90 quilos e tem 160 centímetros de altura. Depois da vida marinha, o guanaco é o maior mamífero de toda a Sitismona Patagônia, com alguns exemplares chegando a pesar até 140 quilos. Com sua pelagem espessa e quente, o guanaco está perfeitamente adaptado às baixas temperaturas que a Patagônia trará em breve. A coloração marrom canela e branca de sua pelagem natural também o camufla bem nas paisagens desérticas e campestres das planícies. A vida dos guanacos na Patagônia é relativamente pacífica, passando grande parte do dia forrageando no chão. Vivendo em grupos de cerca de 10 a 20 indivíduos, se você for uma erva, musgo ou tubérculo rico, é melhor se esconder, pois os guanacos irão encontrá-lo mais cedo ou mais tarde. Graças ao seu sistema digestivo altamente avançado, o guanaco é capaz de absorver nutrientes de uma grande variedade de alimentos que podem não ser tão valiosos, garantindo assim um bom suprimento alimentar. Na hora das refeições, o guanaco mastiga o alimento, engole-o e depois o regurgita para outra sessão de mastigação, garantindo que ele aproveite ao máximo sua dieta. Enquanto outros habitantes da Patagônia veem o derretimento das geleiras como uma fonte significativa de água, os guanacos nem se preocupam em tomar um gole, pois podem se hidratar adequadamente com a vegetação que consomem. Sem garras grandes e com uma mordida que só as espécies de plantas da Patagônia podem temer, o guanaco precisa estar constantemente alerta. Quando se é um mamífero pacífico com mais de 100 quilos, muitos predadores sonham em se apossar de uma refeição tão substancial. Para se proteger, os guanacos optam por viver em grupos, onde a cooperação é a chave para a sobrevivência. Em média, os guanacos que vivem em bandos são maiores do que aqueles que vivem sozinhos, pois conseguem se alimentar enquanto seus companheiros vigiam potenciais ameaças. Como quase todos os mamíferos terrestres da Patagônia, o guanaco está no radar do implacável puma, que se delicia com a simples ideia de tal presa. Guanacos que vivem em grupos geralmente deixam que um macho dominante os avise se uma ameaça se aproxima. Ao ouvir um relincho inconfundível, os guanacos sabem que a melhor opção é usar suas pernas longas para uma retirada graciosa. Vivendo em habitats com pouca vegetação, onde se esconder não é uma opção, os guanacos veem a velocidade como sua única fuga. Graças à mãe natureza, esses camelídeos podem correr a velocidades de até 60 km por hora. Embora em combate direto um guanaco não tenha muitas chances contra uma máquina de caça como o feroz puma, há outros predadores, como a raposa culpeu, que tentam ser espertos mexendo com os guanacos. Contra essas ameaças menores, os adultos soltam suas grandes patas, atacando os caninos até que eles fujam, enquanto espécimes maiores são quase imunes aos ataques da raposa culpeu. Guanacos doentes e filhotes jovens estão dentro do alcance de ataque deste predador patagônico. Depois de escapar de um fim trágico nas mãos de inúmeros predadores, os guanacos podem continuar sua rotina agradável vagando pelas vastas trilhas da Patagônia. Graças aos seus cascos grandes e bem acolchoados, os guanacos conseguem navegar em terrenos rochosos, onde os predadores são escassos e o musgo é abundante.
Assim como as cabras montesas, encostas íngremes não são obstáculo para os ágeis guanacos, que se impulsionam usando suas pernas poderosas. Sendo uma espécie todo-terreno, se encontrarem riachos de correnteza forte em suas longas jornadas, não terão problemas em pular na água e atravessá-los, pois são ótimos nadadores. Embora os guanacos mantenham a paz dentro de sua espécie, a posição de macho dominante em uma manada é frequentemente cobiçada por forasteiros, que chegam a desafiar sua dominância. Quando isso acontece, o macho cospe algumas vezes como um sinal de alerta. Se o invasor ignorar o aviso, uma luta pela posição de liderança é inevitável e pode terminar com um dos dois camelídeos gravemente ferido após ser chutado pelo oponente. O papel do guanaco no ecossistema patagônico é crucial. Embora possam não gostar muito, eles servem como uma boa fonte de alimento para a onça parda selvagem. Eles também mantêm a vegetação sob controle durante seus longos períodos de pastejo, chegando a espalhar sementes por meio de suas fezes enquanto caminham. Talvez como recompensa por sua contribuição ao ecossistema, a Mãe Natureza tenha presenteado os guanacos com parentes próximos, bem ali na Patagônia. Embora fisicamente semelhantes aos guanacos, as vicunhas são outra espécie que vaga pelas planícies em busca de alimento e escapando do apetite de predadores. As vicunhas, assim como os guanacos, também pertencem à família dos camelídeos e compartilham muitos dos hábitos de seus parentes. No entanto, existem algumas diferenças claras que os diferenciam, como seu pequeno tamanho, pesando apenas 50 quilos e medindo 80 centímetros de altura, o que os torna os menores camelídeos de todo o reino animal. Sua pelagem também é uma clara diferença daquela dos guanacos, já que as vicunhas têm uma coloração marrom avermelhada clara no dorso, com a barriga esbranquiçada, e seus rostos têm um tom marrom amarelado mais claro. No que diz respeito às pernas, a Mãe Natureza foi um pouco criativa, equipando as vicunhas com membros longos e finos, que, como os guanacos, terminam em almofadas bem acolchoadas, para que nenhum terreno patagônico seja um obstáculo. Na verdade, as vicunhas geralmente conseguem atingir altitudes mais elevadas que os guanacos. Embora muitas famílias na Patagônia consigam conviver em harmonia, quando os laços de sangue são um tanto distantes e os campos repletos de grama e musgo estão em jogo, as vicunhas são concorrentes diretas dos guanacos. As regras são bem simples. Quem chegar primeiro fica com a propriedade. Deixando de lado o fato de serem menores e não tão famosos quanto seus primos, talvez quando os dias frios do inverno chegarem à Patagônia, esses pequenos camelídeos ficarão gratos por terem nascido como vicunhas, já que sua pelagem é provavelmente a mais fina de todo o reino animal, o que os mantém bem aquecidos, mesmo nos invernos mais rigorosos, onde as vicunhas podem sentir um pouco de inveja dos guanacos, mais esbeltos, é na hora de se protegerem de predadores. Dado seu tamanho menor, as vicunhas costumam ser presas mais acessíveis, apresentando menos desafios durante a caça. Quando pumas e raposas cúpio descobrem a presença de manadas de camelídeos compactos nas proximidades, rapidamente se interessam em incluí-los em sua dieta. De volta à costa atlântica da Patagônia, o solo estremece com um choque de gigantes. Duas feras enormes, pesando quase 4 toneladas, se enfrentam em um duelo mortal pelo direito de possuir um pedaço de praia. Para os elefantes marinhos machos, garantir o título desse trecho do litoral garantirá que, em apenas alguns dias, fêmeas férteis cheguem prontas para se reproduzir. Nessas lutas, que podem durar horas, os imponentes machos golpeiam repetidamente seus corpos, infligindo ferimentos graves. Frequentemente, os machos mais experientes em batalhas exibem extensas cicatrizes no pescoço e na cabeça, sinais dos ferimentos deixados pelos caninos afiados de outros machos ávidos por procriação. Quando o duelo chega ao fim, o perdedor mergulha na água,
despedindo-se da possibilidade de expandir sua linhagem, enquanto o elefante marinho vitorioso também mergulha, mas para celebrar sua demonstração de poder e ferocidade. Sem se afastar muito do que agora é sua propriedade, o macho, para recuperar as forças e ficar vigoroso para quando as fêmeas chegarem, irá buscar algo para comer. O cardápio do elefante marinho inclui uma abundância de peixes e cefalópodes. É claro que comer algumas sardinhas não é suficiente para sustentar o corpo do maior pinípede do mundo. Os elefantes marinhos devoram até 2.000 peixes por dia, então seus mergulhos são longe de serem curtos. De fato, o elefante marinho passa até 2 horas debaixo d'água, perseguindo cardumes de peixes, para os quais precisa mergulhar a profundidades de mais de 1 quilômetro. Dado seu grande tamanho e ferocidade, os elefantes marinhos são capazes até de caçar presas maiores, como enguias e até mesmo tubarões jovens. Com o estômago cheio, o elefante marinho retorna à praia para garantir que nenhum outro macho ouse invadir seu domínio. Se isso acontecer, a praia se tornará novamente um campo de batalha para esses gigantes. Com o passar dos dias, as fêmeas começam a inundar a praia, e o elefante marinho vitorioso observa com entusiasmo seu harém tomar forma. O dimorfismo sexual nos elefantes marinhos é simplesmente impressionante. Enquanto os machos são gigantes, com 6 metros de comprimento e pesando até 4 toneladas, as fêmeas que mal conseguem chegar à praia chegam a 3 metros de comprimento e pesam 900 quilos. A ausência da tromba característica que dá nome à espécie também é impressionante. Mas as fêmeas não chegam sozinhas. A maioria delas está com 11 meses de gestação, resultado da temporada reprodutiva anterior. Então, o macho deve esperar pacientemente que elas deem à luz e estejam prontas para acasalar novamente. Apenas 5 dias após desembarcarem na praia, as fêmeas entram em trabalho de parto, dando à luz filhotes delicados, mas nada pequenos, de 32 quilos. Durante as 4 semanas seguintes, a mãe elefante marinha se dedica exclusivamente a cuidar do filhote, protegendo-o e amamentando-o com zelo. Em tão pouco tempo, o filhote quadruplica de peso, enquanto a mãe perde até 100 quilos. Durante esse período, mergulhar na água em busca de comida é um luxo ao qual ela não pode se dar. Mas a paciência do macho tem limites, pois ele não arriscaria a vida em combate só para ver as fêmeas se reproduzirem. Quando o período de lactação chega ao fim, o macho age, impregnando a maioria das fêmeas que escolheram sua agradável propriedade litorânea como local de descanso. Esse modus operandi do elefante marinho macho lhe garante uma linhagem muito extensa, trazendo até 500 filhotes ao mundo ao longo de sua vida. É claro que a chave para se tornar um garanhão entre as fêmeas está em chegar à praia. Após um breve período como mães, as elefantes marinhas precisam partir para o mar para se alimentar, despedindo-se dos filhotes que acabaram de trazer ao mundo. Esses filhotes permanecerão aqui por aproximadamente 8 semanas, período durante o qual perderão até 1/3 do peso devido à ausência da mãe. Depois de aprenderem a nadar, os jovens elefantes marinhos zarparão para as águas profundas da Patagônia em busca de aventura, onde se alimentarão de milhares de peixes e tentarão, na medida do possível, evitar se tornarem presas dos predadores vorazes que assolam essas águas. O último a partir é o elefante marinho macho, que provavelmente retornará em cerca de 11 meses, onde duelará novamente contra outro macho, e será decidido se o atual campeão manterá o direito de acasalar ou se um novo monarca surgirá na praia dos elefantes marinhos, com todos os benefícios que essa posição traz. Mas é melhor não contar os ovos antes de eclodirem, pois o elefante marinho enfrentará inúmeros desafios ao longo de sua jornada. Apesar de ser um mamífero gigante que já demonstrou sua ferocidade na praia, a costa da Patagônia abriga o maior predador do mundo.
E tanto ele quanto os filhotes, que recentemente deixaram a praia, estão na sua mira. É um animal tão voraz e selvagem que é o terror até de predadores sanguinários, como o grande tubarão branco e a baleia assassina, a orca. A orca é uma espécie de golfinho de tamanho incrível que vive nas águas do Pacífico Sul e do Atlântico Patagônico, medindo até 9 metros de comprimento e pesando mais de 4.000 quilos. Nenhuma espécie resiste às habilidades de caça deste voraz golfinho. Com centenas de animais abandonando as costas da Patagônia após o fim da temporada de reprodução, as águas se transformam em um banquete para as orcas selvagens. Nenhuma presa resiste à mordida colossal da poderosa orca, com dentes de até 10 centímetros de comprimento. Nem mesmo um imponente elefante marinho pesando mais de 4 toneladas é um rival digno para o apetite da voraz orca. Desde pequenos peixes, lulas, focas, pinguins de Magalhães e até baleias francas. Praticamente todas as espécies do oceano estão incluídas no menu. Mas quando você é um predador marinho colossal, nem mesmo os limites da água podem detê-lo. As orcas da Patagônia, após anos de evolução, aprenderam a encalhar para poder morder filhotes de leões marinhos que mal estão aprendendo a nadar. Os filhotes, com apenas algumas semanas de vida, precisam vivenciar o lado mais cruel da vida selvagem da maneira mais difícil. Claro, se as orcas são capazes de demonstrar seu poder mesmo na relativa segurança da costa, quanto mais o que elas podem fazer em águas profundas. Apesar de seu enorme tamanho, quando necessário, a orca pode atingir velocidades de até 50 km por hora. Isso significa que, não importa o quão rápido suas presas nadem, a orca sempre as pegará. Para manter cada centímetro da costa sob vigilância, garantindo que nenhuma presa em potencial escape, as orcas podem nadar até 65 km por dia, atingindo profundidades de mais de 150 metros. Mas ser um grande predador com uma mordida poderosa não é o que coloca a orca no topo da cadeia alimentar das espécies marinhas da Patagônia. Não é à toa que grupos de orcas são chamados de lobos do mar. A coordenação que esses grupos de 10 a 20 indivíduos possuem durante a caça é simplesmente impressionante. Se as chances de sobrevivência de uma única presa de orca são mínimas quando ela é atacada por um grupo, é praticamente uma batalha perdida quando ela é perseguida por um grupo inteiro. Durante a caça, as orcas se comunicam, emitindo uma ampla gama de sons, incluindo assobios, grunhidos e guinchos. Além disso, para garantir que nunca percam suas presas de vista, as orcas podem usar suas habilidades de ecolocalização, permitindo-lhes perceber o reflexo dos sons em seus alvos. Fiéis ao apelido, quando um grupo de orcas alcança sua presa, elas a cercam como uma matilha de lobos. Para as orcas, não basta simplesmente devorar suas presas. Ainda mais importante é-lhes enviar a mensagem de que elas são os predadores mais poderosos dos oceanos. Após longas perseguições, nas quais suas presas provavelmente só querem que acabe logo, em uma espécie de jogo implacável, eles atacam a presa moribunda e a jogam no ar, se divertindo por um tempo até a hora de levá-la às suas mandíbulas. Embora as orcas não demonstrem piedade ao devorar os filhotes de praticamente todos os mamíferos marinhos da Patagônia, a verdade é que elas são mães exemplares, que conhecem em primeira mão as dificuldades da criação de filhos na natureza. Após uma temporada de acasalamento bem-sucedida, a orca fêmea carrega uma longa gestação de até 18 meses. Após esse longo período, nasce um filhote que exigirá os cuidados e a amamentação da mãe por 2 anos. Apesar de intocáveis quando atingem a idade adulta, os filhotes de orca apresentam uma alta taxa de mortalidade infantil de até 40%. Embora outras espécies marinhas não sejam diretamente responsáveis por suas mortes, parece quase um castigo da mãe natureza para as orcas pelas inúmeras vítimas que elas fazem a cada ano
para satisfazer seu apetite insaciável. Embora as orcas continuem sendo a espécie dominante absoluta nas águas da Patagônia, isso não significa que elas não enfrentem desafios significativos para sua sobrevivência. Infelizmente, a maior ameaça à sobrevivência das majestosas orcas não vem da vida selvagem, mas do impacto das atividades humanas no que antes era um ecossistema intocável. A sobrepesca em algumas áreas do Pacífico e do Atlântico Sul está reduzindo significativamente o número de presas disponíveis nos habitats das orcas, alterando seu comportamento e padrões de migração. A poluição das águas com resíduos industriais e as colisões com barcos de pesca são outros desafios enfrentados por esses golfinhos gigantes nesta região sul do continente. Assim como a rainha indiscutível da cadeia alimentar está sendo afetada, espécies migratórias ao longo da costa da Patagônia, como pinguins de Magalhães e elefantes marinhos, têm visto seus habitats desafiarem cada vez mais sua sobrevivência nos últimos anos. Com a escassez de vida marinha causada pela pesca industrial, os animais marinhos são forçados a buscar novos destinos de migração, modificando assim os ecossistemas. Um caso especial é o de espécies como os pinguins da Patagônia e a baleia franca austral, que até poucos anos atrás eram caçadas por seu óleo. Mas os desafios enfrentados pela vida selvagem na Patagônia não se limitam apenas à vida marinha. Atividades industriais como a mineração de lítio impactam severamente a qualidade da água no ecossistema da Patagônia, afetando a reprodução de espécies como os majestosos flamingos, que não conseguem habitar e se reproduzir no que antes eram lagoas abundantes. Apesar de viver em altitudes onde a atividade humana tem pouca influência, o condor dos Andes é ameaçado pelo envenenamento de suas presas. Em seu trabalho para manter o ecossistema da Patagônia livre de resíduos, o condor pode se alimentar de carcaças envenenadas por iscas tóxicas, uma prática ilegal usada contra espécies predadoras, o que acaba com o que, em condições normais, deveria ser uma vida longa para essa ave necrófaga. Para os guanacos, a história não é muito diferente. A invasão de seu habitat por espécies introduzidas, como ovelhas, impôs forte competição por seus hábitos de pastagem e também trouxe novas doenças. A caça ilegal também é uma das práticas que dizimam essas populações de felinos, visando explorar sua carne e pele. A construção de infraestrutura também ameaça o estilo de vida desses grandes mamíferos, pois impede sua livre movimentação pelas planícies. Há relatos crescentes de guanacos presos em cercas de arame usadas para delimitar áreas agrícolas, muitas vezes resultando em mortes. Como um efeito dominó, com o impacto nas populações de guanacos, vicunhas e emas, os predadores da Patagônia não estão vivendo seus melhores dias. A raposa culpeu, e especialmente a onça parda, precisam se adaptar a uma nova realidade, onde as presas não são tão abundantes quanto antes. A onça parda é uma das espécies particularmente afetadas pela expansão da pecuária na região. Os fazendeiros a veem como uma ameaça e a caçam em retaliação à perda de seus rebanhos, resultando na morte ou deslocamento de muitos desses felinos de seus territórios. Embora os desafios sejam inúmeros para a vida selvagem da Patagônia, a boa notícia é que este ecossistema já provou ser capaz de se recuperar, curando as feridas causadas pelas mudanças climáticas, mesmo nas condições mais adversas. A Patagônia é um lugar onde ainda existem ecossistemas intocados, e a influência humana é quase inexistente, então é possível ser otimista quanto ao futuro da região. Um exemplo de que, com ações direcionadas, mudanças tangíveis podem ser alcançadas são algumas populações de emas. Nos últimos anos, essas populações foram isoladas por vastas áreas, utilizadas para a criação de gado, o que quase as levou à extinção. Grupos ambientalistas reconheceram esse fenômeno antes que fosse tarde demais para esses rebanhos,
e criaram o Programa de Conservação e Recuperação de Emas, dedicado a preservar a vida dessas aves impressionantes. Outro avanço na conservação das espécies patagônicas é a criação da Reserva Natural Selvagem da Patagônia, uma área promovida pelo governo argentino, que pretende ser um refúgio para agir na vida selvagem deste canto austral do planeta. Outras reservas naturais localizadas na Patagônia são o Parque Nacional Torres del Paine e o Parque Nacional Nahuel Huapi, e o Parque Nacional da Floresta Petrificada de Jaramillo. Embora medidas importantes ainda sejam necessárias para proteger a vida selvagem e o ecossistema da Patagônia, a criação desses espaços é um ótimo primeiro passo para uma Patagônia livre dos efeitos das mudanças climáticas. Os desafios para os próximos anos incluem promover a agricultura e a pecuária sustentáveis, preservar bacias hidrográficas e reduzir os incêndios nas florestas e pastagens da Patagônia. Ao tornar essas mudanças realidade, os habitantes selvagens da Patagônia estarão seguros em seu majestoso reino no sul do planeta. Gostou das histórias de luta e resiliência vividas pela vida selvagem da Patagônia? Então, não saia sem curtir para apoiar o nosso canal. Você também nos ajudará muito em nossa missão de conscientizar sobre a vida selvagem, se compartilhar este vídeo e se inscrever. Até a próxima com outro capítulo sobre vida selvagem indomável.